Olá! Hoje eu quero contar uma história que está situada no tempo no ano de 1967. Você, em 1967, já era nascido? Morava onde? Olha só, eu tinha 14 anos porque eu sou de 1953. Morava em Copacabana, no Rio de Janeiro, com meus pais. Sou filho único. Então, assim eu vivi em 1967. Essa é uma história para aquecer o coração do Lejardin. E eu sou Jorgito Simão. Venha comigo. Num belo dia, meu pai entra entusiasmadíssimo em casa, reúne a família e conta que havia tido um êxito profissional e, como recompensa deste êxito profissional, ele ganhou uma viagem para a Europa de 3 meses, sendo que 1 mês em navio, indo e voltando, e 2 meses viajando por todo o continente, em diversos países. Minha mãe recebeu a notícia com o seu temperamento habitual. Ela não era de gritar gol, mas ficou feliz. E eu, com 14 anos, não entendi exatamente o que era tudo isso, mas eu gostei da ideia. Mais dia menos dia chegou a hora de embarcar. No cais do Rio de Janeiro, um enorme navio, enorme para os padrões da época, hoje tem coisa maior. Estava um navio branco com uma chaminé amarela, letra azul, um C escrito na chaminé, era o Henrico C, o nome do navio. E nós entramos. E a cabine era um pouquinho apertada, mas isso é coisa de navio, é assim mesmo. Mas o deck era lá em cima, próximo do deck da primeira classe. Eu senti que a coisa ia ficar boa. Durante o dia, era piscina o dia inteiro e jogos. E durante a noite, jantar à luz de vela, baile e também, novamente, bingo, coisas assim, jogos de salão. Era uma rotina onde você não ficava assim, entediado. Mas havia uma coisa que eu gostava demais no navio, é que eu podia frequentar todos os bares, pedir Coca-Cola, limonada e debitar no quarto. Então, o que eu tomava de limonada e de Coca-Cola era um absurdo. Eu não tinha que comprar nada, eu simplesmente dava o número do quarto e estava feita a festa. Era uma experiência nova para mim. O primeiro porto, o porto de desembarque, foi o porto de Lisboa. E então fomos para um hotel e ali meu pai fez uma coisa meia diferente do habitual. Ele pegou um cartãozinho do hotel, colocou no meu bolso e disse: meu filho, pode passear por onde você quiser. Se você se perder, puxa o cartãozinho do bolso, entra num táxi, mostra para o motorista e diz que você quer ir para esse lugar. Não perde o cartão, hein? E eu saí pelas ruas de Lisboa entusiasmado, feliz da vida, com toda aquela liberdade. E aprendi que ali todas as pessoas falavam com um sotaque exatamente idêntico dos motoristas de táxi lá do Rio de Janeiro, porque eles eram portugueses. Então as pessoas falavam, opa, diga-me cá, ó gajo, coisas assim que eu só ouvia nos motoristas de táxi. E lá não, lá toda a população falava daquela maneira. Era uma descoberta para um garoto de 14 anos. Mas o mais gostoso é quando eu pedi informação. Eles levavam aquela criança a sério e explicavam direitinho aquilo que eu queria saber. Eu gostei tanto que eu comecei a pedir informação até mesmo daquilo que eu já sabia a resposta
só para receber aquela atenção gostosa. A viagem seguiu, depois eu fui para a Espanha, fui para a França e finalmente cheguei na Inglaterra. Na Inglaterra foi a primeira vez que eu vi alguma coisa que hoje existe com frequência, ônibus de 2 andares. Naquela época não tinha ônibus de 2 andares, mas na cidade de Londres tinha. Eu me lembro que eu peguei um ônibus, subi, fui para o 2º andar, era um ônibus circular, e eu dei pelo menos 2 voltas pela cidade, ali em cima no 2º andar, só curtindo aquela viagem no andar de cima. Gostei demais. A viagem prosseguiu até que eu cheguei na Itália, o porto final desta viagem. E ali aconteceu algo. E eu não achei assim a cidade de Roma grande coisa, era muita ruína, e vocês sabem que criança não gosta de ruína, né? Mas tinha uma coisa na Itália que eu gostava demais, tinha massa em todos os restaurantes e sorvete em todas as esquinas. Foi um paraíso de gastronomia para mim. E numa dessas andanças minhas, usando o cartãozinho no bolso, eu entrei numa loja e vi num expositor na parede pacotes de sementes de flores. As flores eram de amor perfeito. Para quem não conhece, o amor perfeito é uma flor do tamanho de uma moeda de R$1, muito colorida. Mas aquelas ali eram diferentes. Elas tinham o tamanho de uma laranja, a circunferência de uma laranja, bem maiores. Eram amor perfeito gigante. E tinha em mais de uma cor. Eu comprei um pacote de cada cor. Voltamos para o Brasil e terminou essa viagem. Terminada a viagem, ninguém prestou atenção nesse detalhe das sementes. Olha só, eu era uma criança, um menino de beira de praia. Se eu tivesse comprado uma máscara de mergulho, um pé de pato, um calção, nada mais razoável. Mas trazer sementes que não pertenciam ao meu universo próximo era uma coisa meia de se estranhar. Meus pais não viram nada demais nisso, e nem eu mesmo vi. Tentei germinar as sementes, não tive grande sucesso, alguma coisa nasceu, mas não chegou ao ponto que poderia ter chegado. Mas também era a minha primeira vez. E esta narrativa me leva a uma pergunta. Uma pessoa já nasce com a sua vocação dentro da alma ou ela adquire essa vocação depois? O que você acha? Você acha que você já nasceu com uma vocação ou você acha que a sua vocação se revelou ao longo da vida? Eu acho que as pessoas já nascem com uma vocação. Algumas, eu conheço, nasceram dizendo aquilo que queriam ser e perseguiram essa ideia sem nenhum vacilo por toda a vida. Outras atravessaram a vida sem saber o que estão fazendo no planeta. Outras, como o meu caso, tiveram esse tipo de insight, mas não levaram a sério ou não perceberam tão logo aquilo para a qual tinham vindo. Esse foi meu caso. E eu então, depois disso, estudei direito, me formei, me tornei um homem, fiz um escritório de advocacia, depois mudei de profissão, me tornei industrial do calçado e aos 40 anos as coisas não deram certo. Eu tive que reiniciar a vida como se eu fosse um estudante universitário, do zero. E então, o que fazer depois que você chega nesse momento da sua vida e tem que começar outra vez? Pensei, e sem ter uma clareza muito grande, eu tive a felicidade de lembrar
do Jorgito, de 14 anos, com saquinhos de semente na mão. E disse: vou dar uma chance a esse menino. A decisão de trabalhar com flores me levou a construir estufas aqui no parque e começar uma produção de flores, muitas exóticas, e saía de caminhão de madrugada, ia até Porto Alegre para vender a produção das estufas. Foi assim por mais ou menos 1,5 décadas. Nesse ínterim, nós criamos o parque, eu e minha esposa. Então, as flores que eu fazia na estufa começaram a ser, em grande parte, reorientadas para aproveitamento no próprio parque. E aí, eu confirmei aquilo que parecia ser. O que é? Eu confirmei que a minha verdadeira vocação, embora tivesse nascido em Copacabana, na beira do mar, numa selva de asfalto, num lugar que não tem verde, a minha verdadeira vocação era trabalhar com plantas e jardins. E eu vim com isso desde o meu nascimento. E a primeira vez que isso se mostrou foi aos 14 anos fora do Brasil. Saber qual a verdadeira vocação é, acho eu, uma das coisas mais importantes da vida. Porque é a verdadeira realização sua como pessoa. Volto a perguntar, você sabe qual é a tua verdadeira vocação? Mais ainda, você sabe qual é a verdadeira vocação de seus filhos? Eu dei aulas durante algum tempo e, até baseado nessa experiência, eu levava para a sala de aula alguma coisa na tentativa de despertar os alunos para alguma coisa que tivesse acontecido exatamente igual à minha história familiar. Isto é, que eles não tivessem recebido a atenção devida para a verdadeira vocação. Então, nós brincando, falávamos o que você gosta de fazer, o que te atrai a atenção, o que é que quando você faz, os outros gostam também. São essas informações que podem revelar a verdadeira vocação de um filho. Por isso elas são tão importantes. Esses dias eu tive a felicidade de encontrar um ex-aluno meu, agora já com 40 anos de idade, chefe de família, e ele me disse que as minhas aulas fizeram diferença na escolha da profissão dele. Há dias atrás, eu tive o prazer de conhecer um casal, também na faixa dos 40 anos, e contando alguma coisa da minha vida, de repente eu vi que o marido ficou emocionado e a mulher abraçou mais fortemente o marido. Parece-me que eu havia tocado numa questão íntima do casal. E aí ela se dirigiu a mim e disse: hoje eu entendi o que nós viemos fazer em Gramado. O senhor está dizendo aquilo que o meu marido precisava ouvir. E eu perguntei, mas o que é que ele precisava ouvir? É que ele, aos 40 anos, não pode mais continuar fazendo o trabalho que fazia. E ele se considera velho demais para mudar. O mercado de trabalho não aceita pessoas com mais idade. E eu só alcancei o sucesso aos 60 e poucos anos de idade. Quando ele ficou sabendo disso, a esperança voltou ao coração dele e ele pensou consigo mesmo, eu ainda tenho chance. E é claro, se emocionou.
E eu estou contando isso para você hoje porque eu acho que você pode, de repente, estar precisando ouvir que não é tarde demais para você perseguir uma vocação que você acredita ser a sua verdadeira vocação. E que talvez você tenha trabalhado a vida toda só para pagar as contas, só para receber dinheiro no final do mês, e não deu atenção à missão que você traz consigo no peito, no coração, e que é talvez a sua verdadeira missão. Então, amigo que me ouve, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção se você tem pessoas sob sua responsabilidade, qual seja a verdadeira vocação delas. E se não é o caso, pense se você está fazendo aquilo que você ama e gosta. Se não, veja se não existe uma possibilidade de fazer aquilo que você gosta, nem que seja por hobby, não por profissão, se não for possível mudar agora. Mas não despreze a sua verdadeira vocação. Então, acho que isso que eu gostaria de te dizer. Eu hoje faço exatamente isso, trabalho só com jardins, continuo produzindo plantas ornamentais e adoro fazer o que eu faço. Eu gostaria que essa experiência transbordante de vida que eu tenho fosse sua também e que você tivesse a alegria de fazer aquilo que você mais gosta, aquela sensação de que você está fazendo exatamente aquilo para o qual nasceu. Acho que era isso que eu gostaria de transmitir para você. Essa é uma história de aquecer o coração, num vídeo do Le Jardin. E eu sou o seu anfitrião, o Jorgito Simão. Espero vê-lo no próximo vídeo. Fique bem. Até lá.